Sejam bem-vindos a mais um AgroSucessão, o canal de comunicação do sucessor para sucessores. Cara, eu sou muito feliz fazendo isso aqui, sou muito grato a Deus e principalmente por receber amigos aqui, amigos da vida, de longa data, que a gente vive o off e trazer aqui para vocês se conhecerem e falar de conteúdo de excelência que vai fazer com que a sua sucessão seja cada dia mais eficiente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Edil Murissug, meu amigo, lá de Mineiros, especialista de água, já adiantando o que nós vamos falar, que vai estar na thumb do YouTube, todo mundo já sabe o que nós vamos falar, de água. Então, se você é uma empresa e quer ter o seu nome estampado, sua marca estampada no nosso podcast, entre em contato comigo, vou ter um prazer de fazer reunião com você e te explicar do nosso projeto. Edil, se apresente, conta para a turma quem é você, quem é Edil? Primeiramente, eu quero agradecer, Daniel, por esse convite. Eu fico muito feliz por sua caminhada, pelo seu posicionamento hoje para falar de um tema tão delicado, né? E tão recorrente em todas as rodas que eu ando aí. Um grande desafio para o agronegócio, de forma geral, é a sucessão. E falar e comunicar com essa pessoal mais jovem, você acha que comunica muito bem, é muito importante. Eu quero trazer aqui hoje um assunto sobre água, mas antes eu falar um pouco do Edil Murissug. Eu sou natural de Ouro Oeste, no estado de São Paulo, tenho 56 anos, sou casado há 32 anos e sou pecuarista desde 91, então vou fazer 34 anos que eu sou pecuarista e sou empresário no setor de varejo de produtos agroveterinários. Vai fazer agora, dia 19 de fevereiro, vai fazer 30 anos que eu estou como empresário no setor de agroprodutos veterinários, né, varejo. E é interessante contar um pouco dessa história porque no ano de 2010, 2011, teve uma seca profunda ali na região do sudoeste goiano, né, e nós tínhamos uma propriedade no lado do Mato Grosso do Sul e essa fazenda de 1.654 hectares, ela tem até hoje 14 represas, das quais 12 ficaram em estádio crítico e 2 secaram. Isso foi 10 e 11. No ano de 2012 a gente já fez uma avaliação, em 2013 investimos lá o equivalente hoje a R$600 mil em água. 2 reservatórios, sistema de bombeamento elétrico, 14 km de tubulação, vários bebedouros. Mas o que me incomodou, Daniel, é que a pessoa que executou o projeto, ele não conhecia de fundamento técnico. Ele fez um projeto, ele não sabia o que era PN, aquilo me incomodou profundamente. Em 2014, com a minha mudança para Mineiros, quando eu adquiri 2 lojas, lá já havia alguma coisa da parte hidráulica e ninguém sabe sobre hidráulica para pecuária. E eu comecei a garimpar. Em 2015, 2016 encontrei uma pessoa que entende de cálculo de hidráulica, mas voltado para irrigação. Apesar da base de cálculo ser a mesma, né, a formulação de cálculo que chama Heisenwiller é a mesma, mas ele não tinha todo o fundamento técnico. Quanto precisam de água para um boi, qual é o volume de bombeamento necessário, qual o tamanho de reservatório, tamanho de bebedouro. Eu comecei a pesquisar profundamente na parte de fundamento técnico, entendeu? Então, eu comecei... Tive apoio depois de um projetista que trabalha há 30 anos, que agora, essa semana, começou a trabalhar comigo, dando suporte. E então, assim, eu comecei a me especializar. Então, quando eu coloco na minha bio a maior autoridade em transformar água em lucro, porque não é somente a água, é o que está por trás da água, né? Que eu comentei para você, que tem 7 pilares para mim, né? São 7 pilares que a gente vai falar aqui hoje, dos 7 pilares que impactam na eficiência da produtividade da pecuária, que é sanidade, nutrição, genética, bem-estar animal, gestão hídrica, gestão financeira e sustentabilidade. Para mim, isso aqui não fui eu que inventei e coloquei gestão hídrica aqui porque ninguém fala da água, porque a água é que impacta todos os outros 6 pilares, entendeu? Se a gente pensar em sanidade, a água influencia, porque a água contaminada é o maior causador de transmissão de doença, né? Mas calma, isso aí nós vamos deixar para agorinha, senão nós já vamos entregar o ouro nos primeiros 5 minutos. Mas, Edil, o que eu acho muito bacana na sua história, ainda falando do Edil, que é o quê? Antes de você se tornar uma referência na pecuária, uma referência na hidráulica e na água, o Edil como pessoa, ele viveu uma história.
Sim. Foi pro Japão, tem os seus muito legal. Conta um pouquinho de como é que foi essa loucura. Acho que para quem é jovem, acho que é uma forma de inspirar, talvez. Eu vou contar essa parte, isso era 1990, eu tinha 21 anos, eu estava fazendo o terceiro ano de cursinho, já tinha terminado o terceiro ano de cursinho para prestar medicina. Naquela época não havia o FIES, como tem hoje, né? Então eu só poderia passar se fosse federal. O meu pai, ele era um pequeno produtor de soja, mas ele estava numa situação difícil financeira e eu estava me desestimulando, porque o Brasil vivia uma hiperinflação, eu começava a fazer conta, 25, 21 anos, se eu passar 27, mais 2 de residência, 29, 3 de especialização, 32, mais 5, tudo quanto é conta, eu ia começar a ganhar dinheiro com 37. Aquilo me dava uma agonia, sabe? E apareceu uma oportunidade para mim ir naquele movimento DKSEG, que era um convênio Brasil-Japão para os descendentes, né, de japoneses direto, poder ir trabalhar no Japão de forma legal. E eu fui para o Japão. E eu abandonei todos os estudos, não sabia falar pai e mãe japonês, pra você ter uma ideia. Meu pai sofreu muito bullying, porque meu pai até os 8 anos falava japonês, e ele sofreu muito bullying na escola, então meu pai não falava japonês. E eu fui para o Japão, num grupo de 22 pessoas, só que chegou no Japão, foram divididas todas as famílias, ficou só eu e meu primo. Então eu falo que eu passei, o pessoal fala, você passou restrição? Não, eu passei fome mesmo para juntar dinheiro. Então, porque eu tinha um propósito e todo o meu dinheiro foi investido em pecuária, que meu pai tinha uma pequena propriedade no estado de Minas, no município de Iturama, e eu comecei a comprar. Tudo que eu ganhava comprava em bezerro, entendeu? Então, eu tenho uma memória matemática, como eu falo assim, eu sou muito estatístico e eu memorizo muito fácil os números. Então, eu faço uma analogia da época de 90 para hoje, assim, como mudou toda a dinâmica, né, de produção, de genética, mas assim, hoje as margens, não é só na pecuária, em todos os segmentos, hoje a margem é muito menor. Então, e a água vem muito compor, por que eu falo muito da água? Justamente porque antigamente pessoas não ligavam muito, porque qualquer coisa que a pessoa fizesse dentro da pecuária dava lucro. Hoje não está assim mais, né? Mas então a minha história foi, comecei a pecuária, eu com 23 anos eu comecei a comprar os primeiros bezerros, eu tinha 23 anos. Eu fui ser pecuarista com 23 anos. Então, é por isso que eu falo, eu tenho já 33 anos como pecuarista. Você passou quantos anos lá? E eu lembro de uma história que você falava de quantos dias trabalhados, eram quantos bezerros? Na verdade, eu trabalhei lá de 90 a 94. Faltou alguns dias para 4 anos. É que na época eu ganhava $100 por dia líquido. E o dólar valia muito dinheiro. Naquela ocasião, $100 eu comprava um bezerro. Então eu trabalhava, meu objetivo era todo dia sobrar um dia um bezerro, um dia um bezerro. Então eu sempre conto aquela história para você que no segundo mês que eu estava no refeitório, tinha 5 máquinas de café, né? Eram 2 de café, 2 de refrigerante e 1 de cigarro. E o copo era 200 ml, isso aqui um pouquinho mais do que essa xícara, era subsidiado. Eu ganhava na ocasião em torno de $10 por hora. Esse refrigerante e café custava 40 centes de dólar, tá certo? Então, se você pegar 40 centes de dólar, dá 4% da hora trabalhada, né? Aí, só que 40 centavos, eu fiz a conta, 250 dias dava $100. Falei, a partir de hoje eu não tomo, porque chá quente no inverno e chá gelado no verão era gratuito. E tanto é que eu pedi para a cozinheira me dar uma chaleira e dar aqueles... O chá era instantâneo, mas era para 2 litros, né? Então é o que eu tomava em casa também para economizar. Então aquilo lá, eu falo que as pessoas que não têm sonho e não materializa quanto custa o seu sonho, não conseguem realizar. E depende da sua origem, depende do local onde você esteja, depende da condição que você está. Se você quer almejar algo mais, você tem que fazer. Para mim, Edil, com 56 anos, eu não acredito que não existe crescimento profissional, ou seja, de conhecimento, ou seja, financeiro, sem ter sacrifício, sem você fazer escolhas difíceis. Então, eu morei 4 anos no Japão, e durante os 4 anos eu estudei todos os dias japonês. Eu fiquei 25 anos sem falar, já faz 94, né? Já faz 31 anos que eu voltei. E eu falo japonês até hoje. Então eu me viro, então eu estudei durante 4 anos, porque só tinha japoneses, né? E eu estudava todos os dias 1 hora. Então é tudo uma questão de escolha. E eu sempre falo que às vezes pareço ser muito duro nas minhas falas, mas que na verdade não tem nada errado. O que tem são escolhas. O que está de errado é você estar num lugar fazendo a mesma coisa faz 1 ano, 2, 3 anos, repetindo
Vamos falar assim, é repetição de erro? Talvez não. É repetição de erro que você está fazendo a mesma coisa e querendo resultado diferente. Então, para mim, isso é errado, porque você reclamar da tua situação não resolve nada. Falar de governo, falar de política, falar de economia, falar de tributo, ou falar de qualquer coisa, Daniel, de uma forma ou de outra nós temos que acordar todos os dias e tentar fazer algo diferente. E eu falo o seguinte, toda vez que chega esse período agora, estamos passando por essa fase difícil do agronegócio aí, que foi a boi agora recuperou, mas a soja ainda continua muito ruim, né? A agricultura haja visto tanto de recuperação judicial. Mas o que é diferente, eu faço diferente? Eu acho que eu sempre nunca alavanquei, eu não tenho alavancagem, e eu acho que eu trabalho mais do que na média, não é não trabalhar fisicamente, é interagir. Eu converso muito com você, que você é bem mais jovem, a gente sempre, desde a primeira vez que eu te conheci, você falou, esse cara, você vai ser um cara de sucesso, porque você faz diferente, você quer resultado diferente, você quer algo, você tem objetivo, você traça, você busca o conhecimento. Então, acho que para qualquer jovem que esteja me ouvindo aí, independente, eu falo que tem uma diferença muito grande, né? E a palavra sucessão, existe uma diferença muito grande entre ser sucessor ou herdeiro. E sucessor, muitas das vezes, você tem que utilizar, às vezes tem que tomar muito cuidado, que se você não inovar, você está só sucedendo uma geração ou vai suceder mesmo só os valores e que é o progresso? Porque não é só sucessão, né? Porque às vezes só sucessão também, de repente, se você for só manter o que seu pai faz, talvez você não vai conseguir evoluir. Então, a palavra sucessão, você tem que abranger ela e expandir ela um pouco para não tomar cuidado, porque de repente vou fazer tudo que meu pai fez. E eu faço, esse ano de 2025, eu farei muita coisa diferente em 2024, que foi um ano muito bom. Então, cada ano é um ano diferente. Então, se você não se preparar para isso, fica muito difícil você superar tantos desafios. E as habilidades não são tão simples você adquirir. Você está me contando num caso, né? Que você tem experiência tudo, por uma imaturidade, né? Você não deixou em aberto e acabou tomando prejuízo de uma negociação de vaca, de um arrendamento. Quer dizer, isso por quê? Isso é por isso que eu falo. E é processo, foi aprendizado. E eu tenho certeza que você não vai repetir nunca mais esse erro, né? Então, eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências, não para que a pessoa faça igual, mas para entender que todo o processo não existe um milagre. As pessoas acreditam que todas as pessoas que têm sucesso acham que foi assim, não, é porque o pai é rico, é porque ele teve sorte. A sorte para mim, eu acredito muito, eu sou um cara muito espiritualizado, acredito que tem uma luz divina que nos protege, que a gente tem que orar, que a gente tem que acreditar, manter a fé e fazer a nossa parte, todos os dias. Edil, nessa história, você trouxe uma inovação, que a sucessão ela é uma inovação. A água ela é uma inovação, porque querendo ou não, a geração passada não dá tanta importância. Por quê? A gente estava conversando sobre isso, de que antigamente era muito fácil. Você trocava um boi gordo por 4 bezerros e ia dar lucro, com água boa, com água ruim ia dar lucro. Hoje não é isso mais. Antes da gente entrar na parte técnica, como que um filho pode propor essa inovação para o pai, que é um investimento em água, e o pai ouvir esse filho ao ponto de fazer dar certo? Como que você entende essa comunicação entre as gerações falando de água? Acho que a gente, para falar sobre isso, acho que a gente tem que falar no contexto geral. Se você procurar pelo IBGE ou pelo mapa, o índice, salvo engano, até 23, a média de produtividade no Brasil, né, o Daniel, é 3,7 arrobas por hectare. Se você conseguir produzir 3,7 arrobas, significa que um animal, vamos falar que é uma uai, está ganhando 370 gramas por dia. Com capacidade produtiva ou com potencial produtivo de ganhar o quê? 1 quilo de carcaça, 1,5 kg, 1,6 kg que vai no confinamento, certo? Então você ganha 20% da capacidade produtiva. E por que você ganha só 20%? Deterioração de pasto, manejo, nutrição. E a água é o grande impacto. É porque quando eu falo de água, dá a impressão, Daniel, que é a água, só a água em si. Mas eu vou responder. O que o jovem, você jovem, pode falar para o teu pai? É justamente com o início dessa conversa. Ô pai, você está satisfeito com o teu ganho? Se o senhor lembrar de 20, 30 anos atrás, o que o senhor fazia, você ganhava muito dinheiro, né? Trocava de roupa, pagava os estudos, comprava casa, trocava carro, comprava fazenda, né? E hoje? O senhor está feliz? Eu acho que se o teu pai estiver feliz, é muito difícil você falar para o seu pai que vai mudar. Agora, se o teu pai estiver insatisfeito, é você mostrar para ele. Como é que você mostra? Uma análise. O que paga a conta? É lucro. Perfeito.
E para pagar lucro de qualquer fazenda ou de qualquer negócio, Daniel, existe inovação. E eu falo de água porque a água é o retorno mais rápido de investimento. Quando a gente fala ROI, né, que é Return on Investment, que é retorno sobre o investimento, quando é que está? Eu sempre faço uma conta, eu já instalei mais de 120 projetos. Eu tenho mais de 250 levantamentos, temos instalado mais de 120 projetos e projetos que são investimentos maiores, que são pontos que são marginais dentro de uma propriedade. Imagina uma propriedade grande que tem um canto que não tem energia, né? Tem um pasto bom, está no ponto mais alto ou não tem. Mas como é que faz? Ele quer dividir, a gente coloca o sistema solar. O sistema solar hoje é muito viável. Além de economizar energia, é um sistema que você pode mandar. Eu tenho sistema que está mandando 17 mil, de 500 até 25 mil já está ali, litros por hora. Isso dá 150 mil litros por dia. 150 mil litros por dia é 3.300 UA. Então assim, mas Edil é muito caro. Não, o que é caro? Não existe caro ou barato, existe o retorno sobre o investimento. Qual é o investimento? O desembolso. Então se você vai falar, e não estou falando para o seu pai falar, você tem que ir procurar quem fez. É por isso que eu falo para vocês, se vocês quiserem eu mostro propriedades, por exemplo, que tinha um morro, que ela isolava toda a propriedade, era muito difícil o manejo por causa do morro, e ela só tinha uma represa, que era o acesso da água principal. Esse morro atrapalhava todo o manejo. O que eu fiz? Eu utilizei o morro como estratégico. Ele tinha 100 metros do ponto. Eu peguei, levei um reservatório de 250 metros, 250 mil litros, bombei dessa represa, que ficou lá no meio, peguei a sua água e distribuí para a fazenda inteira, que simplesmente ele triplicou a capacidade de manejo na propriedade. Ele conseguiu intensificar as áreas, dividir por conta da água. Então a água é o principal. Eu sempre falo, o cara vai fazer um investimento para melhorar a produtividade, o que ele precisa? Arame e água. Porque eu vou dividir o pasto. Sem água eu não divido o pasto. Então, qual que é o grande dilema, acho que do jovem? É fazer com que o pai entenda que tem que fazer um investimento. E você tem que aprender ou entender como é que funciona esse investimento e que realmente isso impacta dentro do sistema de produção da propriedade. E eu falo que não existe fórmula mágica, porque tem gente que faz carga fixa, tem outros que fazem, depende do tamanho da propriedade. E em projetos hidráulicos, eu comentei com você, né, eu falo de projeto hidráulico, e por que é a dificuldade no mercado? Não existe esse profissional, ou se existe é muito raro. Porque todos os profissionais ligados à pecuária, eles entendem muito bem de sanidade. O que é o veterinário, o tecnista? Que a água é importante, todo mundo sabe. Mas como levar essa água é hidráulica. Hidráulica é matemático, né? É forma de raciocínio, é uma forma de física. Então, eu domino esses dois lados. É a sanidade, biologia, que é a água, e como levar essa água, que tipo de bombeamento, né? Porque pode ser por roda d'água, turbo-roda, elétrico, solar. Eu falei de solar porque normalmente a pessoa... Esse é um dado muito interessante. Todos esses projetos que eu fiz, deve estar beirando 130 projetos instalados. Por incrível que pareça, Daniel, 10% veio por conta da qualidade da água. 90% que chegaram até mim é pela falta d'água. Apesar de eu falar da importância da água, 90% vieram até mim para resolver um problema de falta d'água, não para uma melhoria especificamente da condição de ter uma sanidade melhor, uma nutrição melhor, uma genética melhorada por conta da condição da água. É que toda vez que eu faço o projeto, eu levo o conceito e naturalmente ele vai melhorar, né? Mas a intenção inicial nunca é pela melhoria, sim pela falta, né? Mas o que eu vendo o conceito e o fundamento técnico é que a água sim faz uma diferença muito grande, porque não é a água sim, porque a água afeta, que a gestão hídrica afeta mais 6 pilares dentro da eficiência ou da produtividade da pecuária. Edil, a água ela não vai aumentar o ganho de peso. Se ela for ruim, ela faz perder o potencial de produção, concorda? Exatamente. Qual é a medição sobre isso? O que eu quero te perguntar? O nosso companheiro lá de casa, o nosso assessor está perguntando, tá, mas vamos lá, beleza, estou achando muito bom. Mas quanto de peso a mais eu deixo de perder se eu tiver uma água de qualidade? Vamos lá. Quando os estudos científicos, infelizmente, os estudos que tem é sobre qualidade. Tem estudos aí, esses dias agora, eu até republiquei um cara que vende bebedouros de coisa, ele postou uma publicação de Alberta, no Canadá, que foi feito 2 anos, que ganhou
200 gramas a mais por dia. Eu não vendo essa ideia. Eu, Edil, tenho estudos que é de Benedetti e de Wilmes, que é no Canadá. Benedetti é da Universidade Federal não sei se é federal, ele é de Uberaba. Ele replicou um estudo que está impactando a distância é o que impacta muito porque é o balanço energético. Imagine que nós estamos aqui, né, nesse prédio, nós temos que descer aqui 3 andares e passar e o outro lado da rua para beber água. Quantas vezes você vai beber água? Pouquíssimas. Então é uma questão muito mais de conforto mesmo, a distância. Existem estudos, vou falar para você, como é que eu sei que vai impactar? É simples. Para quem é pecuarista e tem áreas que bebe só em represa ou em córregos, é natural, se você tem um pasto e carga fixa, os primeiros 250 metros está super pastejado. Porque o animal, ele não gosta de percorrer, e existe um estudo que fala o seguinte, o animal só percorre 250 metros de raio da água depois que ele consumir 70% da matéria seca fornecida. Então é natural. Então como é que você... assim, poucas pessoas mensuram mesmo. É que quando eu falo de qualidade da água, é simples você entender, o Daniel. É que quando o cara faz um investimento da água, normalmente ele leva a água para o ponto mais alto e redistribui. Naturalmente o animal anda menos, né, porque ele vai dividir o pasto e a água fica de melhor qualidade. E a água, se for bebedouros menores, ele tiver o processo de limpeza frequente, a água é um termorregulador. Quando há um raio menor, o animal é gregário, ele anda, né, junto e sempre tem um líder. Se ele tiver num raio de 250 metros, ele está vendo o líder. Então, naturalmente, ele vai de 5... Isso é um dado, não é nem meu. É de um cliente que formou uma propriedade e ele ficou observando que os animais iam na parte da manhã 6 a 7 vezes beber água. E que na outra propriedade que é arrendada dele, ia 2 a 3 vezes. Ele é um pecuarista que ama andar a cavalo. Ele anda o dia inteiro a cavalo e ele observa e muito. Ele chegou até mim para fazer um projeto solar, uma distribuição, e ele falou, Edil, é impressionante. Eu só posso dizer... Eu perguntei para ele especificamente, você mediu? Não. Eu só sei que essa fazenda, a minha percepção, que está dando meia arroba a mais, mas eu vou falar para você. Com certeza absoluta, água dá lucro. Isso é a palavra dele, ele chamou o Ceni, tem apelido de Carneiro lá em Mineiros, é uma pessoa muito conhecida lá. E até perguntei para ele se ele mensurou, falei, Edil, mas é impressionante, os animais é natural, porque os animais vão mais vezes à água, entendeu? E é muito mais, são vários os fatores, né? Quando eu falo de pilares, é de sanidade, porque se você tem um animal bebendo numa represa ou num córrego, é simples você ver. Tem estudos científicos que falam o seguinte, 0,05 de contaminação de fezes, o animal deixa de ingerir água. Então, muitas das vezes não é falta d'água, tá? É restrição. Existe uma diferença muito grande, concorda? Sim. E qual que é o lance? Aí você falou assim, Edil, entre a água limpa. O que é a questão, Daniel? Você falou assim, a água limpa deixa de ganhar. É assim, você imagina que você está ganhando 700 gramas e está lá bebendo na represa, tá? Ou água corrente. A partir do momento que você faz um investimento em água de bombeamento e a água tem bebedouros menores, os pastos menores, são vários os aspectos. O animal vai mais vezes porque está mais próximo. Ele anda menos, ele vai mais vezes, ele melhora o manejo, porque o manejo rotacionado melhora, entendeu? O consumo de água é maior, se você faz uma suplementação, ele consome mais matéria seca, ele consome mais nutrição e não existe milagre. A água só é, como que fala, o precursor de ter maior ganho. Porque, claro, se você é zootecnista, né? Se o animal consome mais matéria seca, ele tem água, ele converte mais. Então é natural. Então a conversão está por aí, entendeu? Então, assim, a água em si só, ela não vai fazer milagre. Não existe milagre. Mas, com certeza, se o animal não está bebendo água, ou passa só a beber água na mesma condição, com certeza, no mínimo, ele ganha 50 gramas. Eu faço sempre uma conta de 50 a 70 gramas, mas 50 gramas, para você ter uma ideia, eu fiz uma conta esses dias, Daniel, é só fazer uma conta. Para cada grama a mais que você ganha, você gera R$4 a mais por animal ao ano. Então, se for uma grama, se for 10, é R$40. Então, se for 50 gramas, você tem R$200 por animal a mais por ano. Então, é muita diferença. Então, quanto é que se paga? Se você tem 1.000 animais e investir 200 mil em água, ele se paga em um ano. Como é que não pode ser bom negócio? Entendeu? Então, assim, tem vários produtores, até esses dias
Eu publiquei bebendo a água. As pessoas, o cara me perguntou, duvido que você está bebendo essa água. Pois eu estava bebendo água, porque é de uma mina, captação de uma mina. E eu sei onde que está. Eu fiz o projeto, entendeu? Então, esse cliente específico, ele não queria acabar com as APPs, que é a questão de sustentabilidade. Qual que é o grande problema de água em córregos ou em represas? Normalmente, a represa está feita em cabeceiras de mina. Normalmente, quando os animais vão beber em represa, normalmente são animais que trabalham em carga fixa. Faz trilheiro faz erosão, a erosão dá problema de assoreamento. O assoreamento é um dos grandes problemas, segundo a Agência Nacional de Águas. O Brasil está perdendo uma capacidade de reter água em rios da ordem de 1% por ano. Isso é muito grave. Eu não acredito que tenha esse número, porque se for isso 1%, em 100 anos não temos rios, né? Então, mas é nítido, se você olhar qualquer lugar que você for andar, é comum a pessoa falar, antigamente aqui tinha uma represa, antigamente tinha uma mina, antigamente aqui tinha várias represas. Qual que é o problema? É por causa da pessoa falar que parou de chover. Não parou de chover. É que a proteção, existe todo um estudo, até algumas pessoas me perguntam sobre, isso aí é para engenheiro florestal, né? Existe uma metodologia, porque tem plantas naturais, e você tem que cercar uma cabeceira muito grande. Não é cercar só no início da mina, é 100, 200, 300 metros, entendeu? E não é só um. Se você cercou, os outros, todos os vizinhos não cercaram, não vai ter efeito. Então, é muito mais, passa por um processo muito de conscientização, que esses jovens que acho que estão me ouvindo, ele tem essa conscientização. Porque eu fui criado matando passarinho de estilingue, não existe isso mais. As pessoas têm um viés, uma consciência, né, ambiental maior. Porque se você não proteger as tuas nascentes, o teu maior valor é a água. Haja visto ano passado, né? Teve a região do Centro-Oeste aqui quase toda, foi 6 meses. Na região de Mineiros, por exemplo, na região de Caiapônia, do Uberlândia, secaram muitos córregos. Então foi muito grave. Agora, janeiro, foi bater o recorde de chuva. Então, as chuvas, elas, assim, a média, se você procurar o INPI, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, tem um dado de Jataí para a região, a média dos últimos 10 anos não teve muita alteração. O que dá diferença, às vezes, é a distribuição dessas águas durante os meses, né? Mas a água em si, ela não diminui tanto. Agora, o que diminuiu muito, na verdade, as áreas de proteções. E isso é um problema. Tem muita gente conscientizando e voltando a reflorestar, a cercar realmente minas. E todos esses projetos que eu elaborei, todos esses clientes, eles cercaram as minas e as APPs. Edil, e deixa eu te perguntar, quais são as maiores ou as formas mais frequentes de captação de água? Você falou, mas você falou muito rápido. Que é bomba da água, quais são as outras? Então, assim, eu acho que você até falou no começo lá sobre captação, eu vou falar de erros comuns, tá? Tem um cliente que tem uma fazenda em Uberlândia e ele me ligou certo dia porque ele capta a água de um ponto na serra e vinha percorrendo 2 quilômetros até na sede. Do ponto lá da captação até na sede tinha 12 metros de desnível, 18 metros de desnível. Pois bem, o que ele fez? Ele captou lá com uma mangueira de 1,5, 100 metros, depois ele transformou em 1,25, depois transformou em 32, depois transformou em 3/4 e terminou lá com 400 metros de meio. Foi afunilando. Aí eu fiz até um programa para mim validar de forma mais rápida, quando a pessoa passa essa informação, quanto de vazão. As pessoas têm uma percepção equivocada, e isso é a maior parte das propriedades. Todas as captações são feitas dessa forma. Capta-se com uma tubulação maior e vai afunilando. A pessoa tem a percepção assim, eu vou afunilar, eu vou aumentar a pressão e a água vai subir com mais facilidade. Primeiro que a água não sobe, né? Em hipótese alguma, se está aqui no ponto A, se o ponto B da xícara ela for mais alta, a água não vai subir. E todas as vezes que você afunila a tubulação, você não aumenta a pressão. Porque existe uma perca de vazão em função do atrito na tubulação. Então é assim, se você diminuir a vazão, você vai diminuir a diâmetro, vai diminuir a vazão. Nesse caso estava com 327 litros. Ele começou com 1,5, terminou com meia. Se ele colocasse só 3/4, ele teria 600. Se ele colocasse 1 polegada, ele teria 1.200. Então, assim, para cada 1/4 de polegada de mangueira preta, você dobra a vazão.
E assim, a pressão ela não aumenta, ela só diminui. Quanto menor a tubulação, você vai perdendo a pressão, porque você perde a pressão pelo atrito do ramal. Aí então fala assim, mas se tiver muita queda, mesmo se tiver 100 metros de queda, se você colocar uma tubulação estreita, ainda assim ela vai perder a carga. Então você vai ter menos vazão. Como que você compensa isso com a tubulação maior? Quanto maior a tubulação, maior será a pressão que ela vai chegar no final. E maior a vazão. Então isso é o erro mais comum que eu vejo. Então o certo seria começar com 1,5 e terminar com? Ele poderia até começar com 1,5 e no final ele aumentar. Olha Fazer só. o oposto. Fazer o oposto. Por exemplo, se você tem um desnível muito grande, depois é que ele sobe, você pode descer porque aqui para baixo até o diabo empurra, né? Então, assim, se você tem um íngreme muito grande aqui, você pode, vamos falar que você está com 1,5. E se você quis, você pode estar com 1 polegada. Aí ele sobe aqui, ele perde a carga, porque está subindo, né? Você aumenta aqui para compensar. Isso aqui você pode aumentar, porque ele mantém o fluxo. Ele compensa o desnível com a mangueira, porque ele não vai perder a pressão que está aqui, porque a bitola vai trabalhar livre. Mas isso é um cálculo que tem que ser feito, por isso que todos os projetos são muito personalizados, porque depende de relevo. São 3 aspectos que é muito importante as fazendas saberem. Eu fiz uma questão de simulação de diferenças de vazões em função do diâmetro da tubulação. Quanto maior o ramal, maior tem problemas, é comum problemas de ar, porque as pessoas acreditam que o ar entra na tubulação. Primeiro que o ar não entra só na tubulação, porque o turbilhamento, quando você joga uma água, garrafinha, você vê aquelas bolhas, aquele ar. Então, quando você pressiona a água, ou por bombeamento, ou por queda natural, o turbilhamento da água gera ar, que é 2% do ar gerado pelo turbilhamento. Onde fica parado esse ar? Esse ar fica normalmente nos cumes dos aclives. Então você tem um declive, você faz um aclive, a hora que você faz aquele morrinho, aquele ar, ele causa uma sobrepressão, entendeu? E aquilo é muito ruim, porque ali ele pode diminuir a vazão ou mesmo estancar a vazão. Acontece muito fazendo. E para isso tem dispositivos mecânicos que chama ventosas duplas ou triplas. Por quê? Porque são dupla função ou tripla função. Existem ventosas, ninguém nem imagina, né? Que são utilizadas, por exemplo, para ramais de bombeamento, ramais acima de 1.500 metros, a gente coloca tríplice. Para quê? Se houver uma ruptura na parte de baixo da tubulação, a hora que a água começa a descer em velocidade, aquilo injeta ar e estanca o sistema, para não complexar o cano. Entendeu? Então, isso E outra coisa, para que existe válvula de retenção? A válvula de retenção é quando está bombeando com motor elétrico, ou seja, ou roda d'água, é para que aquela água não volte e fique pesada. Mas toda vez que para o sistema, ele dá um soco, dá um barulho. Aquilo chama golpe de arite. Aquilo lá ocasiona uma sobrepressão. As ventosas de ar ajudam a minimizar esse golpe de arite. Então, às vezes, dependendo do ramal, acima de 1.000 metros, a gente tem que colocar mais de uma válvula de retenção, porque você diminui os impactos de retorno dessa água que dá um efeito mecânico, né? Entendeu? Então, tem muitas questões e fundamentos técnicos que poucas profissionais... Na verdade, os profissionais que entendem bem disso são os profissionais ligados à área de irrigação. Todos os profissionais entendem dessas questões de ar, de pressão, tudo. Porém, ele não entende o conceito, o fundamento técnico utilizado para o boi. Qual o tamanho de bebedouro? Qual o tamanho? Isso que eu te perguntar agora, vamos lá. Uma pergunta prática. O companheiro que tem 100 cabeças num pasto, quantos litros de bebedouro ele tem que ter de reservatório? Então, se for um pasto que anda até no máximo 500 metros de raio da água, esse bebedouro pode ser de 1.000 litros, redondo. E é fácil tem um estudo da Ana Paula Araújo, de 2012, salvo engano, é da Universidade de Santa Catarina. Ela replicou um estudo científico fazendo estudo com vacas de leite, com bebedouros de concreto retangular e bebedouro redondo, com uma caixa. Ela usou caixa d'água de polietileno. Por incrível que pareça, Daniel, bebedouros redondos bebem mais água que bebedouros retangulares. Ela entendeu empiricamente que é por conta da quantidade de lâmina d'água, porque você está um animal aqui, o outro lá está mais longe. Quando está estreito, mesmo. O acesso não é porque ele tem uma inibição, porque o estreito ele está retangular, ele está mais próximo, então ele vê o outro animal, às vezes ele inibe, fica com medo. E quando está mais longe, então o acesso é maior, então bebe-se mais água no bebedouro redondo. Mas vamos considerar o bebedouro redondo. Se você considerar
aqui o comprimento do diâmetro, eu divido normalmente a 500, se for 250 metros eu divido para 3, se for 500 metros eu divido para 4. Por exemplo, um bebedouro de 1000 litros de metal tem 6 metros de comprimento. Se você dividir isso para 4 dá 150 animais. Então eu posso colocar até 150 animais no bebedouro de 1000 litros, desde que você tenha uma vazão de reposição. Aí você fala, qual é a vazão de reposição? Nos estudos científicos fala-se que os animais bebem 70% do consumo da água das 10 às 3. É normal, né? Que é o período mais quente. Se você considerar um animal de 450 kg bebendo 10% do peso vivo, que é o período de setembro, não águas, porque águas tem muita água no capim, mas setembro começa a chover, tem muita palhada seca e está muito quente, o animal pode beber assim realmente 10 a 12% do peso vivo. Se a gente considerar 10%, isso dá 31 litros por dia. Considerando 70% nesse 70% nesse intervalo, né? Então, se for beber 45, esse intervalo bebe. Se a gente dividir isso pelas 6 horas, deveria ser uma reposição em torno de 600 litros por hora. Eu faço de 1000 litros por hora. Mas por que você precisa de 600? Eu faço por 2 motivos. Normalmente, pensando que o produtor pode intensificar essa área e principalmente no processo de limpeza. Se ele for limpar o bebedouro de 1000 litros, se ele faz 1000 litros, ele precisa de 600 por hora, quer dizer que em meia hora ele já tem uma água no meio que o animal pode beber. Então, rapidamente a água é reposta. Então, eu penso muito... E eu não gosto de bebedouros grandes justamente pelo processo de manejo. Quanto maior o bebedouro, pior é o manejo. Pode perceber, se você for na fazenda, você é consultor, se você pega aqueles bebedouros de 10, 12, 15 mil litros, o bebedouro geralmente está com lodo, está muito cheio de areia, porque ele não consegue lavar com frequência. Entendeu? Então, o grande problema de bebedouros grandes, Edil, isso é uma regra? Não, depende. Às vezes a propriedade é muito grande, ele tem uma dificuldade, tem muita pedra, ele não consegue canalizar, ele tem que fazer... Bom, enfim, mas ele tem que estar consciente que ele, de alguma forma, ele está minimizando o ganho com esse manejo de bebedouros grandes que não estão com água suja, é natural. Eu vejo propriedades que faz bebedouros muito baixos, os animais entram, defecam lá dentro, aí dá mais restrição ainda, né? Esse é o grande problema. Edil, e o que você me fala, cara, dos 7 pilares, que é onde a água ela realmente atrapalha, né? É onde ela influencia. A gente começou a falar sobre eles, sim, mas detalhe um pouco mais para nós. Então, Daniel, essa pergunta é excelente, né? É porque quando eu falo só de qualidade, eu fico lá mostrando de forma até natural, eu fico mostrando a água lá da represa, a água limpa, a água da represa, a água limpa, como se fosse só água. Não. O que eu falo é o seguinte, eu, Edil, enumerei 7 pilares, que é sanidade, nutrição, genética, bem-estar animal, gestão hídrica, gestão financeira e sustentabilidade. Então a gestão hídrica, ela impacta todos os outros pilares. Como? Você vai falar assim, de forma simples, sanidade. Se a água é o maior meio transmissor. Se você tem uma água vamos falar assim, botulismo, transmite pela água. Se você tem uma represa que é água parada, o animal defeca. Por exemplo, iméria, que dá muito em curso preto, né? Se não me engano, é um protozoário. Bom, enfim, as doenças de forma geral, as sanidades, é muito por conta da qualidade de água. Então, sanidade, transmissão de doença. Nutrição. Se você não tem a água de qualidade e o animal não bebe a quantidade de água, naturalmente ele não vai ter a ingestão de matéria seca ideal. Se ele não tem ingestão de matéria seca ideal, ele vai estar impactando no GMD, certo? Se você não tem a água no ponto ideal, você atrapalha o quê? A nutrição que eu falo é de pastagem. Como é que se rotaciona um pasto se você não tiver água? E se você não tiver água de qualidade ou está faltando água, por exemplo, acontece muito de faltar água mesmo, o animal não come. O animal... sem sede ele pode passar até fome, mas sem água ele não passa. Então, afeta a nutrição. Genética. Eu comentei aqui, foi um vídeo até que viralizou, que eu falo que nós temos a melhor genética. O que mais evoluiu? Eu falo que na pirâmide do desenvolvimento da pecuária, o que mais se desenvolveu nos últimos anos foi nutrição e genética. Então eu falo que o Brasil hoje tem uma genética que é uma Ferrari andando numa estrada de terra. Então, não condiz uma genética de primeira linha você não ter água de qualidade. Porque se você não tem água de qualidade, você está inibindo toda a capacidade produtiva, todo o desempenho, capacidade de desempenho do animal que tem a genética de cruzamento ou mesmo Nelore. Então, impacta na genética.
Quando a gente fala de bem-estar animal, água é um termorregulador. Então, tem estudos muito agora sobre sombreamento. O sombreamento, ele afeta muito coisa na questão de consumo de água, em confinamentos, por exemplo. Se tiver sombreamento, consome menos água. E a água, por ser um termorregulador, se a água tiver no bebedouro menor, a água, se estiver muito quente, como faz a temperatura até 41 graus, se a água estiver repondo fresca, naturalmente, ela é termorregulador. Então, o animal tem um bem-estar animal melhor. Se ele tem um bem-estar animal melhor, ele vai consumir mais. Então, afeta o bem-estar. Então, vamos lá. Sanidade, nutrição, genética, bem-estar. Gestão financeira. Como é que gestão financeira? É claro, porque a pessoa, o pecuarista, normalmente, ele tem, eu falo que tem uma questão gestão financeira e gestão econômica. Às vezes a atividade economicamente está bem, mas financeira não está, porque você não tem o ciclo e você não consegue fazer o fluxo de caixa da fazenda. Porque às vezes você tem recria, porque às vezes você tem uma estação de monta onde você tem o bezerro só a partir de abril, aí você fica um período, um hiato ali muito grande sem fazer fluxo de caixa. Como é que você faz aumento de fluxo de caixa? Com aceleração de produtividade. Como é que você aumenta a produtividade? Através de água. Então, afeta a gestão financeira é a água. Quando é água, o que o pessoal faz gestão financeira? É retorno sobre investimento. O que é o retorno sobre investimento? Qual investimento a gente vai dar prioridade na fazenda para dar o retorno mais rápido, para a gente ter um fluxo maior de dinheiro? É a água. Então, é o que eu falei para você. Se você investe em água e tem um retorno mais rápido, ela afeta o gestor. Então, a água sim tem um impacto grande na gestão financeira de uma propriedade. Seja ela de cria, recria, engorda, o leite. Para cada litro de leite produzido, um animal precisa de 3 litros de água. Entendeu? Então, se não tiver água de qualidade, o animal não vai beber. Então, você imagina uma vaca que produz 20 litros de leite, ela tem que beber 60 litros de água de qualidade. E ela não pode andar muito, porque a vaca de leite, ela tem que produzir. Correto? Então, tem sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, como é sustentabilidade? Todos os projetos no qual eu elaborei para fazer os projetos de bombeamento, foram feitos isolamentos na parte das APPs. E qual que é o grande lance que eu falei para você? Não é questão simplesmente de ir na represa. Normalmente, quando é córregos, tem o que é? Declives. Os declives ocasionam o quê? Erosão, trilheiros, depois ocasiona erosão, que ocasiona o quê? Assoreamento. Então, tem uma pegada que diretamente, quando faz seu investimento em água, de forma correta, você tem uma pegada diretamente de sustentabilidade ambiental, que é proteger as nascentes, proteger tudo que é mais importante, que é a água. Sem água você não produz. E eu sempre falo o seguinte, que a água, não existe hidronegócio, né? Para existir agronegócio tem que ter antes o hidronegócio. Qualquer atividade do agronegócio precisa de água, seja planta, né? Seja soja, milho, boi, hortifruti, leite, toda a atividade envolvida no agronegócio precisa antes ter o hidronegócio. Regiões que são aí, Cristalina, por exemplo, ano passado, no mês de setembro, não podia ligar os pivôs. Por quê? Porque na Constituição, quem tem prioridade da água? Os seres humanos e os animais, não é a planta. Então, se a gente não proteger essa água, então é muito mais, assim, quando eu falo agora, falando para vocês jovens, sucessores, é uma questão muito mais de consciência de sobrevivência para gerações futuras, ter essa consciência de cuidar da água, não só como meio de utilizar ele de forma sustentável, porque você todo dia precisa aumentar a produtividade, então você vai consumir mais essa água, e se você não proteger essa água de forma que tenha o ciclo completo para você, quer dizer, que a chuva, se você vai degradando, ela não seca, porque o que é lençol freático? O lençol freático é abastecido muito com a água que é retida nos córregos e rios. Se você está assoreando isso, você está perdendo a capacidade de retenção e a capacidade de ter. Então o pessoal quando fala que está dando problema do lençol freático, está dando problema sim, mas é por conta do manejo hídrico do ser humano que está impactando na retenção de água em córregos e rios, que não está abastecendo de forma ideal os lençóis freáticos. Entendeu? Então essa pegada, quando eu falo de água, e eu falei assim, eu quero falar muito, porque esses jovens que estão ouvindo a gente, eles são o nosso futuro. Eles que têm que cuidar, que têm que ter a consciência de mostrar isso para os pais, o quão importante isso para a geração só dele, que agora que ele vai assumir, para os filhos dele também. Senão a gente não vai ter sucessão, a gente não vai ter um agronegócio sustentável no futuro. E falando disso, cara,
Eu queria que você falasse agora pro patriarca realmente. Como que esse patriarca ele pode receber uma informação sem ele ser ignorante? Eu te fiz essa pergunta, mas é porque eu quero aprofundar um pouco mais, porque tem muitos jovens, eu recebo muito essa pergunta. Daniel, meu pai é ignorante demais. Nossa, o senhor parece um coisa de mula. Como é que esse patriarca, você falando pra ele... Eu gosto de falar de forma assertiva, entendeu? Eu falo o seguinte, ô Daniel, quem planta acha, colhe quase. Se você acha que está ganhando bem, então você acha que quase está ganhando. Então se você, o patriarca que está me ouvindo aí, se você está feliz com o que você está ganhando, não tem como mudar ele. E não tem nada errado, está tudo certo. Agora, se você quer ganhar mais, você tem que investir em água. Só isso que eu falo. Se você o que paga a conta é lucro. Se você quiser aumentar a rentabilidade numa propriedade, você precisa de água. Para pecuária, não tem outro jeito. Se você vai fazer um processo semi-intensivo, por exemplo, você fala, recria pasto, confinamento. Pô, você vai aumentar a lotação em quanto? Quanto que você vai precisar mais de água? Então você tem que investir em água, não tem outro jeito. Então se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que investir, passar pela água. E não adianta falar para mim, minha água é muito boa, eu tenho um córrego, eu tenho represa. Eu provo para você por A mais B que se você investir em água, você tem esse retorno no primeiro ano. E o que dá retorno? Eu sou empresário e eu faço uma conta assim, todo negócio que eu faço como empresário, se retornar em 5 anos eu estou feliz. A água retornando num ano. Então não tem como, por isso que eu sou entusiasta da água. Além do que todos esses fatores, né? Porque a água em si afeta os outros 6 pilares. Essa que é a grande questão, né? Gil, show de bola, mas vamos lá. Você falou, mas eu queria que você explicasse um pouco mais mastigado para a turma como que a água se paga em um ano. Imagina que um produtor tenha 1000 animais, certo? Se ele tem 1000 animais, o animal está lá, ele está no sistema extensivo, nessa condição que é normal, ele ganhar 450, 500 gramas. Se ele intensificar com a água, naturalmente ele vai ganhar 50 gramas a mais. Isso vai representar 200 mil. 200 mil, 90% das propriedades, a não ser que seja um gado, isso aí não é uma regra, mas de forma geral, 200 mil você faz um investimento para trazer a água, para distribuir a água de uma forma que o animal não vai andar mais do que 500 metros. Então, isso aí que paga a conta, é o que eu estou falando. Investe 200 mil e um ano retorna, porque só 50 gramas que vai aumentar. Pô, seu animal 50 gramas é muito pouco, isso eu estou falando de 10, os estudos falam de 20 a 30%. Eu estou colocando subestimado. Se for 5 anos é 1 milhão, os caras gastam 1 milhão em água em 5 anos retorna. Exatamente. Só que eu enxergo o quê? Qual que é o grande problema do empresário investir em água? Fluxo de caixa apertado. O que acontece? Ele nunca está pensando em investir em água, porque o jeito que está lá tá bom. E aí a hora que vem o fumo, que fala, meu amigo, fiquei sem água, agora tem que investir. O que acontece? Ele está sem caixa, porque não era provisionado esse investimento. Certo. Como que a gente pode organizar isso na fazenda ao ponto de mudar as prioridades? É assim, hoje eu já fiz para 2 clientes, por que parece, os bancos cooperados e Banco do Brasil tem uma linha de crédito específica para tecnologias novas de solar, por exemplo. Juros, não é o juro hoje não está tão barato, né? Mas na ocasião é juro de 12% para dividir em 6 anos. Então há investimentos que viabilizam por conta do retorno, tem hoje linhas de crédito específica para investimento em água. Então, se você procurar os bancos, Banco do Brasil, outros bancos cooperados que Cicobi, por exemplo, eu já fiz projetos que foram aprovados por esses bancos para investimento de médio e longo prazo. Foi, se não me engano, 6 anos, 2 anos de carência e mais 6 anos para pagar projetos de água. Em arrendamento, para você ter uma ideia, um dos projetos foi feito em um arrendamento de 10 anos. O cara investiu 250 mil para 1000 animais. É para você ver. Então, assim, o cara fez um investimento em arrendamento, não é na área própria. Você vê como que ele acredita. E conta uma história, a mais feia que você já viu. Uma situação de água que você chegou e falou, cara, não tem lógica. Como é que o cara criava nessa situação aqui? Rapaz, das propriedades que eu já fiz projeto, assim, teve um caso específico que era de um confinamento. E a água estava podre. Cara, eu não entendo, assim, o confinamento era grande. É claro que a gente não pode falar nem o local, nem onde, mas a água não estava sendo lavada do bebedouro e a água estava muito ruim por conta do local de captação dessa água, entendeu? Então tem muitos casos, e eu vou falar, e não é porque muitas das vezes o óbvio não é óbvio até a gente mostrar para o cliente, entendeu? É porque ele estava envolvido na operação em tantas coisas que ele não observava isso aí. Ele estava é a hora que faltou a água que ele viu, que a água que ele estava dando era muito ruim.
Aí ele mudou todo, fez uma reestruturação toda, pegou uma captação de mina que melhorou demais a qualidade, a gente fez um outro reservatório, então, assim, existe casos aí que é o mais difícil, que é mais chato assim. Quando o cara perde consciente é uma coisa, quando perde inconsciente é por falta de informação. Muitas das vezes é falta de informação. É porque a água é tido como um elemento tão natural no Brasil, né? É assim, farto e ilimitado. Então, como a gente faz esse processo desde a década de 70, e eu vou falar um negócio, e é normal, e eu entendo, porque eu, Edil, na década de 80, quando eu conheci o Estado de Goiás em 1992, ainda eu fui um dos... Eu arrendei áreas para serem abertas e foram utilizadas, toda essa madeira foi utilizada para carvão. Havia um incentivo e uma facilidade muito grande do meio ambiente no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, para fazer a abertura de áreas de cerrado para fazer carvão. O carvão, muito da siderúrgica de Minas, era abastecido pelo carvão de vegetal aqui do Centro-Oeste. Então, agora teve uma mudança de legislação, mas assim, o incentivo era para fazer o desmate. E como é que era feito? Sempre nas APPs. Então as empresas foram feitas. Então a gente tem uma mania de recriminar. Não, houve um incentivo e passou muito rápido, né? E agora, na verdade, foram várias mudanças. Mudança do perfil e assim, da questão da legislação, a questão realmente da rentabilidade do negócio, que mudou muito drasticamente, né? Da questão econômica do país, questão política do país, tudo teve mudanças que impactaram o produtor. E dá para entender, o juro muito caro, entendeu? Então as terras eram baratas, eram fáceis para você expandir a área. Você vendia lá 100 vacas e comprava uma área grande, né? Hoje as terras são caras, entendeu? Então o custo de produção, a mão de obra era 30 anos. De 30 anos para cá, eu sempre comento que em 1994 eu fui fazer uma casa, eu pagava com uma arroba, Daniel, com uma arroba de boi, eu pagava 5 diárias de pedreiro. 5. E 10 de servente. Então, imagina que seria hoje, se dividir R$300, vamos dividir para 5, seria pagar um pedreiro de R$60, que deve estar custando hoje mais de 200, e pagar um servente a R$30. Um servente hoje não custa menos de 150 e um pedreiro bom não custa menos de R$300 por dia. Então, ou seja, a relação de troca ficou muito difícil. E eu gosto desses números porque em 94, 1 litro de leite era 1 litro de óleo diesel. Uma arroba de boi você comprava 100 litros de óleo diesel, que hoje é R$620 mais ou menos, né? Entendeu? Então, assim, a relação de troca do pecuarista, a não ser carro. Carro hoje é mais barato na arroba do que há 30 anos atrás. Caminhonete, trator não, mas o carro de passeio e caminhonete, hoje na arroba é mais barato que 30 anos atrás. Mas a única coisa, mais óleo diesel, mão de obra, insumo, entendeu? Ficou tudo muito mais caro. Então, a produtividade tem que ser outra. E muitas das propriedades se mantêm com a mesma produtividade de 20, 30 anos, né? Então, você faz uma análise certa de forma errada. A atividade remunera mal. Tá certo hoje falar isso. Mas por quê? Porque a tua produtividade, ela não mudou de patamar. Você está mantendo a mesmo manejo e a mesma atividade da gestão da mesma forma de 30. Então, não vai dar certo. Com certeza, ou você vai arrendar. Eu fico falando isso, eu tenho uma irmã que arrendou as propriedades, por vários aspectos. E não tem nada de errado. Sim. Agora, o que não pode é você estar perdendo dinheiro com a atividade e acreditando que ela vai ter um milagre, que você mantendo essa gestão, ela vai modificar de alguma forma com o preço de R$1.000 por arroba, ou não vai para R$1.000. E aí onde vem o sucessor. Por quê? Na maioria dos casos, o patriarca já está com seus de 50 a 70, 80 anos. Certo. Esse cara ele não vai buscar informação mais. É um fato. Certo. Ele não tem fôlego mais para buscar informação, implementar informação, testar, validar, comprovar e mudar o cenário. Ele não vai fazer. É uma coisa que você me perguntou várias vezes e você fala, né, da dificuldade da comunicação. Perfeito. Essa dificuldade de comunicação, a gente tem que entender que o pai desse sucessor, ele teve a mesma dificuldade com o avô. Sim. É porque existe um choque de gerações. E como é que você faz para quebrar essa questão? E é um desafio, por quê? Porque o produtor tradicional de origem, o Daniel, você sabe disso, é o cara que pegava, né, acordava de madrugada, ele que tirava o leite, ele que fazia a capina, ele pegava na enxada, no trator, ele ia que manejava os animais, ele castrava animais, quer dizer, o ganho do produtor era muito mais braçal.
E hoje a dinâmica do mercado depende de outras variáveis. E quanto mais variáveis impactam o seu negócio, mais difícil é. Então, o que acho que o sucessor tem que ter é o domínio de tudo que envolve, fazer análise. Eu acho que poucas pessoas, normalmente o filho quer impor, ou falar, não, o pai ser burro, ou o pai que não quer ouvir, mas eu acho que você tem que entender e mostrar o cenário, mostrar no papel, escrever, ó pai, nós temos essas dificuldades, o senhor concorda com essas dificuldades? Quais são as nossas dificuldades? Política econômica, né? Governo, política, ou política econômica, mercado, né? Entendeu? A questão de gestão de pessoas, que hoje o funcionário é muito difícil, hoje a contratação, acho que você deve ter falado sobre como é difícil hoje reter um funcionário. Hoje o funcionário vai para a fazenda, a primeira coisa que ele pergunta é se tem internet. Agora, por outro lado, se você tem internet também, você tem o quê? A informação à sua mão. Né? Antigamente as pessoas compravam animais, muitas das vezes de alguns produtores, por falta de informação, o cara vendia barato, porque não tinha internet, não tinha parabólica, então o cara ficava talvez atrasado com um delay lá, um atraso lá, talvez de um mês, e não atualizava o preço e vendia barato. Hoje não, hoje se você, dependendo, você sai cedo, chegar meio-dia numa fazenda, às vezes o produtor está com uma informação mais atualizada do que você que saiu cedo e chegou lá meio-dia. Né? Então eu acho que o sucessor hoje, ele está com a faca e o queijo na mão. Ele tem que se preparar no sentido de analisar em que posicionamento, qual a posição que está a fazenda, analisar de forma fria, trazer o pai para mostrar quais são os... E não é falar que ele faz, pegar o pai e mostrar. E ele tem que andar. Eu falo sempre que é melhor do que ficar à toa é andar à toa. Vá em propriedades, não é para fazer o que eu acredito, mas assim, tudo bem, Edil, estou acreditando nesse projeto seu. Me mostra 3, 4 propriedades que mudaram a realidade depois da água. Eu indico. Entendeu? Acho que a pessoa tem que andar, conversar, trocar ideia com outros produtores que estão fazendo de forma diferente, entendeu? Primeiro ele domina aquilo, depois ele apresenta o pai, ele fala assim, pai, vem cá, vamos passar comigo aqui, vamos passear comigo aqui. Não é impor para o pai, mas mostrar para o pai, pai, o que o senhor acredita? E não é fazer tudo. Então quando eu falo em investimento, Daniel, você falou assim, mas o cara tem 1.000. Não, vamos pegar pela área crítica. Vamos tentar restabelecer metade da área, 30% da área, e ele vai ver com os olhos que vai ter a mudança ou não. Então ele tem, o produtor, o pecuarista, ele é mais conservador, né? Na tecnologia, diferente do agricultor, que assimila muitas das novas tecnologias de forma mais acelerada, ele é mais receptivo, o pecuarista ele é um pouco mais tradicional. Então, mas você tem que propor para ele um desafio, vamos mudar aqui. Esse pedaço, vamos mudar essa área aqui, esse manejo, 10% da área, 20%, 30%, e ele entende se aquilo lá, se ele fizer da forma como eu falo, e já fiz proposta para isso. Falei assim, se não der certo, você não me paga. Já fiz essa proposta. Para um produtor, falei, mas você vai conseguir mandar essa água? Ele duvidou que eu conseguiria mandar água naquele lugar. Eu falei, eu mando água. Mas você não pediu 60 dias para pagar? Pedi então, vou documentar você. Se eu não conseguir mandar água da forma como que eu estou te dizendo para você, você não me paga. Então, existe tecnologia hoje que são economicamente viáveis e realmente muda a realidade de uma propriedade. E vamos lá, uma pergunta aleatória, mas que muita gente tem essa dúvida. O boi prefere água quente ou fria? O boi, ele é um ser que gosta de a água no termorregulador. Se você pegar uma área do Rio Grande do Sul onde está 2 graus, é evidente que a água tem que ser 25 graus. A água não pode ser 2 graus, ele não vai beber essa água. Aí o pessoal fala assim, mas aqui, nessa época de verão, faz as poças d'água, o animal vai mais na água quente do que na água. É normal ele ir. É que, na verdade, se você pegar um dia que está chovendo muito, quanto está de temperatura? 17, 20 graus, né? Ele tomou chuva, o animal ele vai sentir frio. E se ele pegar uma poça d'água que está lá com 36 graus, assim, o conforto térmico vai ser melhor, porque a temperatura do rumo é em torno de 37 graus, mas isso não é melhor, porque a água suja nunca é melhor. Então a pessoa faz uma analogia que a água quente e suja é melhor do que a água limpa. Não, nunca será melhor uma água suja ou uma água limpa. Existe sim, mas por outros aspectos, que é o que eu falei para você, questão de ser termorregulador, temperatura, tá muito fria, tá gelada, tá chovendo pra caramba, esses dias tá chovendo todos os dias, o animal vê uma poça d'água, ele vai beber aquela água poça, mas muitas das vezes ele não bebe aquela água da poça só porque é mais quente, é por facilidade, entendeu? Ele não vai querer ficar andando, por isso que eu falei, o animal anda até 250 metros, se ele tem várias poças d'água lá, por que ele vai andar até o bebedouro que está mais 200 metros? Entendeu? Então muito mais por preguiça de andar do que provavelmente esquecer uma água, essa água aqui tá boa mesmo, tá mais quentinha, vou beber essa água. Sim, perfeito. Edil, bom demais. Acho que a turma tirou as principais dúvidas sobre água. E se eles quiserem te achar na rede social, como é que eles te acham?
é @edilmorisug, né? Meu Instagram. E eu tenho Instagram, eu tenho um site meu que é www.edilmorisug.com.br, que tem lá uma bio onde você pode baixar um manual de controle de lodo e onde fala dos 7 erros de manejo hídrico dentro da propriedade, para você identificar se você está cometendo um daqueles erros e onde estão os pontos de melhoria ou não. Perfeito. Eu sempre finalizo o podcast com uma pergunta. Se você pudesse tirar um princípio do coração seu, do seu pai, dos seus patriarcas e passar para a próxima geração, você é um cara que tem muitos filhos ao seu redor. Você cuida de muita gente, você tem muitos filhos. Se você pudesse tirar um princípio e passar para o coração desse tanto de filho que você tem, o que você passaria? Poxa vida, uma pergunta boa, hein? Pode ser um princípio, uma mensagem, um valor, um lema. Uma coisa que eu carrego muito, que eu falo, é uma palavra, uma frase que é do, salvo engano, René Descartes. Não é nem um princípio, é uma frase que eu carrego que foi o meu direcionador e ela é muito mais do que dinheiro. Eu vou ampliar essa palavra. É de um filósofo francês, foi escrito em 1776, René Descartes, que ele fala: o primeiro franco é 1000 vezes mais difícil de ganhar do que o segundo milhão. Então, se a gente estender essa palavra, o primeiro franco, que significa o seguinte, que é muito difícil quando a gente é muito jovem, porque a gente, quando é o primeiro tostão, é o conhecimento, é a base de tudo. E isso reflete no dinheiro também. Quando você tem pouco, é muito difícil você fazer, porque você não tem credibilidade, você não tem conhecimento, né? Você talvez não tem resiliência, porque você está querendo acontecer tudo. Então, se você parar para pensar, o primeiro tostão, o primeiro franco é 1000 vezes mais difícil de ganhar o segundo milhão, é justamente isso. Tenha paciência. Mas eu acho que o mais importante de falar sobre os jovens, principalmente, as pessoas, normalmente, os jovens, eles são muito impacientes. Entendeu? Então, controle, eu acho que é o seguinte, é foco, é dedicação e paciência, porque o jovem não tem paciência. Acredita que ele começa a sofrer por antecipação, porque fala, nossa, eu já estou com 30. E para mim, começou a acontecer, eu comecei com 26 como empresário, começou a acontecer aos 40. Mas o que eu mantive, a única coisa que é diferente foi, eu mantive a resiliência, né, o foco e a dedicação. Eu não saí do trilho. Então, se você quer algo, né, deseja algo, trilhe o caminho e entenda que o conhecimento é acumulativo no dia a dia. E você não aprende tudo do dia para a noite e você não realiza tudo do dia para a noite. Edil, e você é um cara que você se desenvolve enquanto pessoa há muito tempo e de forma constante. Eu queria que você falasse, até como inspiração para a turma, quantos livros você lê por ano, por mês, e a sua trajetória de conhecimento pessoal, da Dale Carnegie, enfim, como que você buscou isso? Esse fato remete lá pelo Japão. Quando eu fazia cursinho, eu tinha uma dificuldade enorme de estudar. Principalmente romance, eu detestava romance, literatura, por conta que aqueles livros eu achava muito maçante. Quando eu fui para o Japão, eu tive, naquela época eu não tinha comunicação como nós, eu falava só uma vez por mês ao telefone, né? Então, uma das formas de eu buscar informação do Brasil ou preencher meu tempo vago, eu comecei a fazer leitura. Comecei com leitura de romance, biografia e jornais, eu lia muito. E quando eu retornei para o Brasil, por incrível que pareça, eu não gosto de ler, mas eu amo conhecimento. E eu criei um condicionamento igual as pessoas que vão à academia. Cria-se um condicionamento. É normal eu ler um livro no final de semana. Eu leio tranquilamente 250 páginas em 2 dias, um dia e meio. Metade de um sábado, um domingo inteiro. Isso é normal para mim. Eu cheguei a ler 23 livros e meio num ano. Um ano tinha um propósito de ler 24, não consegui. Até o dia 31 e 23. O normal era ler 12. Eu diminui para 6 livros. Por vários aspectos, eu tentei concentrar em algo que... Então eu li... Mas que livro você lê? Eu li muito livro de psicologia, vamos falar assim, livros da parte de gestão financeira, né? Biografias, eu indico muito ler biografias. Biografias, pode ser das mentes mais brilhantes, Isaac Newton, Lincoln, Mandela. Bom, gosto de ler muito porque são inspiradores para mim, biografias. Biografias, ela conta a história de vida da pessoa, os sacrifícios que ela fez, entendeu? Eu acho muito inspirador biografias. E leio muito da parte de neurociência, né? Que é psicologia mesmo, né? Inteligência emocional, eu gosto muito dessa área.
de neurociência, eu gosto muito de filosofia. Hoje eu sou um cara que estou estudando um pouco de estoicismo, né? Eu gosto muito da Marco Aurélio, foi um grande filósofo sem ser filósofo, né? Ele foi um imperador, mas existe até hoje perdurando, vamos falar assim, filosofia que, bom, todo mundo fala muita coisa e ninguém sabe que era do Marco Aurélio ou Immanuel Kant, por exemplo, que era um filósofo. Eu gosto muito dessa parte. O desenvolvimento humano, a gente tem que procurar conhecer a nós mesmos, né? Eu acho que é o mais difícil. E eu falo o seguinte, é uma coisa que eu tenho falado muito, eu acho que, para deixar como mensagem final, Daniel, o ser humano nenhum é uma ilha. Todos nós temos que buscar uma rede de acolhimento. Pessoas que sejam da mesma atividade ou pessoas melhores que nós, para ser inspiradores, para que nós possamos conversar, trocar ideias. Então, rede de acolhimento é muito importante. Ninguém é uma ilha. Entender que as verdades são de cada um. Nós temos um hábito de julgar, condenar e criticar as pessoas. Não, todos nós temos um porquê. Então procure o teu propósito e a sua verdade. Esqueça as críticas. As pessoas me criticaram muito, que eu era miserável, que eu era isso, que era aquilo, mas eu tinha um propósito bem definido que na minha vida, que um período longo da minha vida, até os 40, foi para juntar dinheiro. E hoje eu quero usufruir daquilo que eu juntei. Então você tem que criar propósito que seja motivador para você sair todo dia. E não tem a ver com dinheiro, tá? A motivação pode ser dinheiro, não é que, mas o que te faz movimentar todo dia pelo dinheiro, entendeu? O que está por trás só do dinheiro? Não é só o dinheiro em si. O que dinheiro traz para você, entendeu? Então, busque realmente o que é um propósito verdadeiro para você. O propósito para mim sempre foi buscar conhecimento, entendeu? Porque através do conhecimento eu ia adquirir conhecimento que eu pudesse ter informações suficientes para me criar negócios, ou criar algo, ou capacidade de comunicação, para mim gerar mais negócios e consequentemente dinheiro. Porque o dinheiro, ele não pode ser meio, sim, consequência dos teus atos, do teu direcionamento. Edil, e justamente por conta disso, de ambiência que você falou, de caminhar junto, que eu vi que o Brasil, cara, ele não tem nada segmentado para sucessão, principalmente do agro. Eu falei, cara, peraí, eu vejo muito sucessor perdido que precisa de um direcionamento e justamente por isso que eu criei uma mentoria que chama Academia de Sucessores, focada só na sucessão do agronegócio, da pecuária. E nós vamos eu vou acompanhar esse sucessor durante 6 meses. Então, se você é um sucessor, e principalmente se você chegou até o final desse podcast, é porque você é um cara diferenciado, você é um cara que está buscando conhecimento, você é diferente dos outros, isso é um fato, não tenho dúvida nenhuma. Você está buscando conhecimento que ninguém está buscando. Então, eu quero te acompanhar durante 6 meses, especificamente sobre a sua sucessão, como que está, quais são suas dificuldades, e ela sempre atua em 3 pilares. Eu tenho certeza que a sua dificuldade ou ela é técnica, ou a sua dificuldade ela é em gestão, ou ela é em relacionamento. Esses são os 3 pilares do sucessor e é justamente isso que nós vamos tratar, nós vamos acompanhar a sua evolução durante 6 meses. Se você tem interesse, o QR Code está aqui na tela, me chama lá no WhatsApp que eu te explico melhor. Edil, obrigado. Obrigado, papo enriquecedor. Obrigado a oportunidade. Obrigado aí, sucesso, né? Obrigado. É muito importante isso, eu acho que você está fazendo diferença não só no estado de Goiás, mas para o Brasil inteiro que você está acessando aí. É muito importante ter alguém que tenha foco, direcionamento como você, que você está sucedendo seu pai e está sendo inspiração para esses jovens. Parabéns. Bom demais. Obrigado. Moçada, chegamos ao fim de mais um AgroSucessão. Deixa seu like, comenta aqui abaixo, porque isso aqui vai expandir a mensagem para chegar para outros sucessores. Se você conhece um sucessor que precisa ouvir esse podcast, encaminha para ele. Você já sabe, tamo junto, bora pro mundo.